Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Fala galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Rodrigo Gonçalves. E calma, antes que você ache estranho, fique confuso, sim, você escolheu corretamente e está em um novo episódio do podcast Santos do Fundão. Aquela tradicional voz que vocês já estão acostumados a ouvir do nosso querido Marx estará ausente por algumas semanas. E é por uma razão muito especial. Papai Marx e mamãe Dani Morango estão nesse momento curtindo e muito a chegada da nossa pequena e querida Catarina. Muito bem, depois dessa explicação rápida, para que vocês não estranhem a voz que irá conduzir esse podcast, vamos de fato para o nosso novo episódio. E no episódio de hoje eu estou aqui com Ana Marques, Cris Dias, Tati Boni. e temos uma pessoa muito especial também e que muito nos honra estar aqui hoje, que é o Gabriel Dias. Grande Gabriel, vai falar bastante com a gente aqui. E no episódio de hoje, nós iremos falar da vida desses dois santos, né, que tiveram uma experiência muito bonita com a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Estamos falando aqui dos irmãos São Francisco e Santa Jacinta. E antes que você também se pergunte, claro que a irmã Lúcia estará presente durante toda essa história, mas como aqui no nosso podcast a gente costuma falar, né, dos santos do fundão, ainda a irmã Lúcia não foi canonizada, mas fará parte de toda essa história. E para começarmos, vamos então da biografia? há 113 anos atrás, meus queridos, pouquíssimo tempo atrás, no ano de 1908, nascia Francisco Marto. E em 1910, 2 anos depois apenas, nascia Jacinta Marto. Eles eram filhos de Olímpia de Jesus e Manuel Marto. Eles pertenciam a uma grande família e eram os mais novos de 9 irmãos. A partir da primavera de 1916, quando Francisco tinha 8 anos e Jacinta tinha 6, a vida dos jovens santos portugueses sofreria uma grande transformação. Começariam a ver as diversas aparições do Anjo de Portugal, que é o Anjo da Paz. E a partir de 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceria por 6 vezes a eles, né? Uma vez a cada mês. Em 4 de abril de 1919, aos 11 anos, Francisco foi atingido pela grave gripe espanhola e foi uma das primeiras vítimas em Aljustrel, a cidade em que eles moravam. Suas últimas palavras foram: "Sofro para consolar nosso Senhor, daqui vou para o céu." Por conta da mesma enfermidade que atingira Francisco, em 20 de fevereiro de 1920, aos 10 anos, Jacinta também partiu para a glória. No dia 13 de maio do ano de 2000, o Papa João Paulo II esteve em Fátima e do altar do mundo beatificou Francisco e Jacinta, os mais jovens beatos cristãos não mártires da Igreja Católica. Papa Francisco canonizou os 2 pastorinhos no dia 13 de maio de 2017, durante a sua visita a Portugal, por ocasião das comemorações do jubileu de 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. São Francisco e Santa Jacinta, rogai por nós. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar a partilhar a história desses queridos santos, que a aparição de Nossa Senhora de Fátima é muito conhecida, né? Então,
Então vamos compartilhar um pouquinho aí como é que foi para vocês estudarem e partilhem um pouquinho da história deles. Bom, pessoal, há mais de 100 anos, né? Acho que a história tem se repetido, mas de um pouco diferente, porque há mais de 100 anos também uma pandemia tirou a vida de milhares de pessoas, né? E aqui no caso incluiu a vida desses dois santos, os mais jovens santos não mártires da Igreja Católica, né? E a vida deles, acho que vale aqui falar, né? Porque vocês vão perceber isso no podcast. A vida desses dois pequeninos, né? Mas grandiosíssimos santos foram muito curta, né? E por isso a gente não vai ter muita história aqui para contar. Mas aqui, né? Mesmo com pouca informação, o coração já aqueceu aqui, né? Conforme eu fui estudando, porque apesar de pouquíssima história, né? A gente já fica abismado, né, gente? Que corações puros, que entregas, assim. Eu fiquei pasma, assim, eu fico, né, a cada episódio, acho que vocês também, como pode, né, duas criancinhas tão pequenininhas, com tamanha grandiosidade do coração, assim, também a sabedoria, né, com as coisas do céu, com as coisas religiosas, com uma vida de oração, né, tão profunda. Gente, aqui, né, um dos participantes, nosso participante especial aqui, o Gabriel, vale a pena reforçar que ele é uma criança de 9 anos, né, ele está aqui entre, basicamente, as mesmas idades aqui que tanto Jacinto quanto Francisco tinha, né, um com 6, 8 anos ali, né, perto também da idade da morte, ou do falecimento dos dois, né, o Gabriel tem 9 anos, e aqui a gente consegue comparar, talvez, né, a idade, tendo uma criança aqui na mesma idade que esses dois santos, muito próximo ali, como é essa convivência, né? E o Gabriel, ele quis participar aqui do nosso podcast, obviamente a gente aceitou de prontidão, né, Gabriel? E ele parece que leu um livro, ele tem algo muito interessante para nos falar. Fala aí, Gabriel. Corrigindo, eu não li um, eu li 2. Então, algo de muito interessante é o famoso milagre do sol, que eu não entendi muito bem. Foi no dia 13 de outubro que aconteceu o conhecido milagre do sol. Em 23 de setembro de 1918, Francisco foi atingido pela doença, mas em algum tempo depois melhorou e chegou um pouco mais forte. Ainda conseguiria rezar o terço na cova da Iria. Quando alguém o saudava e lhe desejava as rápidas melhoras, ele com alguma melancolia respondia que não era o certo, que Nossa Senhora viria buscá-lo em breve, como tinha prometido. Eu queria complementar, né? O Gabriel é meu filho, né? Às vezes eu já comentei dele aqui em alguns podcasts. Quando a gente soube que iria gravar esse episódio, na hora eu falei pro Gabriel, tal, e ele se sentiu motivado a gravar com a gente, porque quando ele leu esse livro de São Francisco Marto, ele deve ter lido em 1 hora, né, filho? Leu mais ou menos em 1 hora, ficou extremamente emocionado com a vida de São Francisco Marto. E aí eu acho que a gente pode comentar um pouco que vida é essa, né? Como que era a vida dele? A vida dele era uma vida comum, igual de outras crianças, até o anjo de Portugal aparecer, dar para eles a comunhão naquela idade. Então, é raro, daí eles começaram a ter uma vida muito mais religiosa e muito mais católica. Aonde eu li, Gabriel, onde eu estudei, eles falam que eles tinham realmente nessa vida comum, eles eram crianças que poderiam ir à escola, mas naquela época não era obrigatório as crianças irem à escola, e aí eles decidiam, né, por ajudar a família dele, os pais, a trabalhar, né, a pastorear ali o rebanho. E aí, nesse momento, né, que você comentou do anjo Gabriel, quando apareceu, é como se as escamas tivessem caído de seus olhos, e a partir dali eles começaram a ter um profundo olhar, né, pelas coisas ao seu redor, pelos pecadores e por tudo aquilo que Nossa Senhora tinha mostrado para eles. Sim, Aí, sim. só uma correção, Aninha, que você falou o anjo Gabriel, não foi Gabriel não, né? Foi o anjo de Portugal, mas Desculpa, tudo bem.
É que tem Gabriel aqui no meio, aí Anjo Gabriel com Gabriel, eu já misturei Tá tudo. confuso, é que tá tarde. Mas o legal disso é pensar que Nossa Senhora resolveu aparecer para crianças, né? E elas estavam exatamente brincando quando o anjo apareceu a elas. Então, só para a gente entender um pouco do que aconteceu, o anjo foi enviado a essas 3 crianças. Francisco e Marta eram irmãos, como nós falamos, e Lúcia, acho que era prima deles, se eu não me Prima. engano. Então, olha só que lindo entender que também Nossa Senhora apareceu nesse contexto de família, né? E num contexto de criança ali brincando, fazendo o que eles deveriam fazer naquela idade. Aí o anjo vem, aparece para eles 3 vezes seguidas, né? Diferentes, em momentos diferentes, mas prepara eles para essa vinda maior aí de Nossa Senhora. E como eles foram fazendo tudo aquilo que o anjo falou, né? Eu vi uma pregação do Frei Gilson, vale muito a pena vocês assistirem, porque de fato é impactante. E ele falava, por que Nossa Senhora escolheu criança e não adulto? Porque adulto não levaria tão a sério essa mensagem de Fátima, né? E é uma mensagem que ela ainda está acontecendo nos nossos tempos. Então as crianças levaram a sério essa mensagem de Fátima e o que a Aninha falou no início, né? Que alegria hoje a gente ter uma criança aqui que com certeza vai também passar para todo mundo que está ouvindo essa radicalidade, esse amor de servir a Deus. Então, o que também é muito interessante, antes do Anjo da Guarda de Portugal, né, e visitar ele, o Anjo da Paz, eles não eram crianças totalmente comuns. Tipo, eu acho que existe, mas eu nunca conheci uma... Francisco, ele ficava no meio das ovelhas tentando imitar o bom pastor, né? Apareceu aqui no livro de Jacinta, deveria estar no de Francisco, mas apareceu no de Jacinta, tudo bem. Tudo bem, porque eles estavam tudo junto e misturado sempre, né, Gabriel? Então não tem problema não que aparecer nenhum, aparecer no outro, e a gente vai entendendo essa história, né? É legal mesmo ter uma criança, porque a gente às vezes passa as coisas com tanta seriedade, né? E trazendo a visão de uma criança, eu acho que esse podcast vai trazer um pouquinho de pureza, né? E vai conseguir tocar nos nossos corações da maneira que Deus quer mesmo, né? Fazendo-nos entender por que ela apareceu para crianças. Primeiro, por conta da pureza, né? Eles eram tão puros, eles eram... Francisco era aquele pacificador, calmo, uma criança tranquila, uma criança respeitosa, né? Então, não iria aparecer para qualquer criança também Nossa Senhora de Fátima, né? Então, realmente, essas foram escolhidas para que Nossa Senhora aparecesse a elas. Por quê? O que elas tinham de diferente, apesar de serem comuns? O que você acha que elas tinham de diferente, Gabriel? Elas eram pastorinhos, tipo, Jesus era um pastor e elas eram pastorinhos, também cuidavam de ovelhas. Gente, eu nunca tinha não fiz essa analogia em nenhum momento aqui. Gabriel, muito obrigado. Você está enriquecendo esse podcast. E sabe o que eu ia é falar? O pastor, né? Pode falar, Anny. Não, pode concluir. O que é o pastor? Aquele que conduz. Então, eles eram os pastorinhos, aqueles que iriam conduzir, e no final que conduziram, né? Sim, exato. Gabriel, eu tenho uma pergunta para você. Uma coisa que me marcou muito aqui quando eu estava estudando é que eles eram 3 crianças, entre seus 6, 7, 8, 9, 10 anos ali, né? Desde que nasceram até a sua morte, passaram aí basicamente por essas idades. E a Nossa Senhora deu para eles vários segredos. E esses segredos eles tinham que guardar a ferro e fogo. E aí você imagina que assim, um monte de gente estava ao redor deles, querendo saber esse segredo. Eles foram parar na cadeia, eles foram... enfim, muita gente enchendo o saco, sabe? Os pais deles sofreram com isso e eles não revelaram o segredo. O quão difícil é, Gabriel, para uma criança conseguir guardar segredo? Então, tipo, imagina, é difícil ou não é? Será que para eles foi difícil guardar esse segredo? Assim, os pais perguntando, querendo saber, policiais, um monte de gente, eles foram sequestrados, todo mundo querendo saber o segredo. Como você acha que é para uma criança? Foi tranquilo ou foi difícil? Foi infinitamente difícil. Até escapuliu um pouquinho da boca de Jacinta. Ela contou para os pais e...
Daí Francisco brigou com ela e ela começou a chorar. Então, é muito difícil. Eu não conseguiria guardar. Eu ia me trancar no quarto e... sabe? E ficar lá, né? Porque é muito difícil guardar um segredo, né? Sim, é muito difícil. Principalmente quando essas pessoas aí te forçam. E se você contar? E se elas não forem religiosas? Você vai contar pra depois sofrer mais? Pra falar, é mentira. E imagina assim, né? Eu fiquei pensando, cara, se eu tenho um sonho, que já é raro, muito, muito raro. Tenho um sonho assim, ó, com uma imagem de alguém religioso. Eu já, no dia seguinte, eu tô, gente, eu sonhei com fulano, ciclano, Jesus aqui. Imagina eles, né, que viram, ouviram, falaram e tem segredos que para a humanidade inteira sobre países, sobre coisas gigantescas, né, que iria acontecer uma previsão futura de várias coisas que ainda está acontecendo e ainda assim eles guardaram o segredo. Gente, eu não conseguiria. Criança é difícil, né, guardar. E, cara, impressionante. E a história foi se espalhando, né? Porque as pessoas viam o movimento, viam que eles estavam indo para um determinado lugar. E tanto é que há fotos, né? Se você pesquisar aí, fotos nas redes sociais, no Facebook, no Facebook não, né? No Google, há fotos dessa época das aparições. E a gente vai ver que o número a cada aparição vai aumentando significativamente. Então, na primeira aparição tinha 50 pessoas. Na última aparição, há estudos que dizem que já tinha praticamente 70 mil pessoas. Então, 70 mil pessoas seguindo ali a inspiração de 3 crianças, e as coisas foram tomando uma proporção assim, né? E é lindo ver como as crianças, diante do milagre, elas vão se portando também a Nossa Senhora e ao próprio anjo de uma maneira muito natural como criança. E eu creio, né, que é isso que nós precisamos aprender também com as crianças, essa leveza de cumprir tudo que o anjo e Nossa Senhora passava para eles. Então, tudo que Nossa Senhora e o anjo falava, eles tomavam como verdade absoluta, né? E Nossa Senhora tinha um amor por eles, assim, também incondicional, e eles iam cumprindo aqueles ensinamentos, né, de rezar o terço, de fazer penitência, e em uma das aparições, Nossa Senhora fala para eles, meu filho Jesus está muito feliz com o que vocês têm feito, mas não durmam com a corda à noite, porque eles passavam, como uma forma de penitência, passavam o dia inteiro com a corda amarrada e ainda à noite. Então Nossa Senhora não tirou deles o sacrifício, a penitência que ela já havia pedido, mas pediu para que à noite não. À noite eles pudessem não se colocar nesse sofrimento, porque eles precisariam dormir também, né? Então é um amor de mãe que cuida, que orienta, e eles seguiam aquilo. Então, né, você disse, pegar foto no Facebook, você estava errada, mas no Google, coisas que mais vai aparecer é a foto deles com a cara feia porque viram um inferno, com a cara emburrada. Era isso que eu ia comentar, viu, Gabriel? Eu ia falar que em todas as fotos que eu procurei deles, inclusive a oficial, né, que é oficial que fala que, tipo, o Papa elegeu aquela foto como uma foto que, se você procurasse eles, era aquela que era oficial, digamos assim. Todas elas, eles estão com a cara fechada, né, uma cara séria. Não eram, eu não sei porquê, né? Eu não sei se era normal antigamente as crianças não quererem posar para foto, assim, mas me marcou muito, assim, você olha a Jacinta, né? Um olhar profundo, um olhar sério, a mesma coisa Francisco, isso me marcou bastante também, mas não sei se era necessariamente porque eles tinham visto o inferno, assim, né? Mas o que o Padre Paulo Ricardo fala um pouco é isso, né? Aquela expressão de quem viu o inferno, então imagina, né? Não ia ser uma expressão feliz, mas e também eram crianças que já estavam recebendo ali a mensagem de Fátima, que é uma mensagem tão verdadeira para os nossos dias de hoje, mas são mensagens que falam das penitências, do sacrifício, do inferno, das almas que vão para o sofrimento. Então eu acho que essa expressão trazia um pouco também do peso daquele momento. Quando eles estavam diante de Nossa Senhora, eles falavam que refletia, que era luz, que era ela linda, né? O sorriso dela.
Então eu imagino que diante de Nossa Senhora eles estavam num êxtase total, assim, da beleza mesmo. Mas fora dali, as pessoas também colocavam muito peso sobre aqueles três, né? Peça por minha cura, peça para o perdão de não sei quem. Então as pessoas também começaram a procurar muito os pastorzinhos para que eles apresentassem para Nossa Senhora as intenções. E todas as vezes que Nossa Senhora aparecia para eles, Lúcia era aquela que era a porta-voz deles, né? É importante dizer, não sei se vocês sabem, mas Francisco ele não ouvia Nossa Senhora, ele só via. E tudo o que acontecia, a Nossa Senhora falava: para o Francisco vocês podem falar, para Francisco vocês podem contar, mas ele não ouvia Nossa Senhora. E Lúcia sempre falava, chamava a mãezinha para que ela pudesse, e perguntava, né, a senhora pode curar tal pessoa? E perguntava, né, eu vou para o céu? Essa pergunta eu acho que qualquer um de nós seria o primeiro a fazer, né, pelo amor de Deus, me diga, eu vou para o céu? De fato, né, Francisco, ele só via, mas ele não ouvia e não podia falar. Jacinta, ela via, ouvia, mas ela não falava. Gente, eu fico imaginando assim, ó, como pode, né? Por exemplo, Francisco só o fato de ver já bastava. Ele não precisou ouvir, ele não precisava falar, a outra ouvia, né? Via, mas não falava, e ainda assim foi o suficiente para ele se transformar completamente. Jacinto, ele era conhecido, né? Como, não é que ele era conhecido, mas cada um deles assumiu uma postura diferente após a aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Francisco, ele foi o consolador, né, digamos assim, foi o nome que eu chamei aqui, porque depois das aparições de Nossa Senhora, tudo que ele fazia era com o intuito de consolar o coração de Jesus, né, porque ele dizia que ele queria dar alegria a um Deus que estava triste com os agravos ao seu coração, né? Então ele vivia ali intensamente uma oração contemplativa. Só o fato, gente, de ver, ele não precisava ouvir o que Nossa Senhora estava falando, e é lógico que assim, né, como eles estavam ali em êxtase, mas não foi uma criança que sentiu inveja da outra, porque queria ouvir, porque também queria participar, por que ela vê, por que eu não vejo, a gente está falando de criança, né, porque de hoje em dia, traga para nós, por que ela ganhou esse presente, por que a minha irmã ganhou esse presente, eu não, a gente está falando aqui da aparição, por que ela está ouvindo e eu não, e ainda assim não tinha inveja nesse meio, né, e isso que a Cris comentou, né, e só o fato de ver já fez aquilo, e eu puxei um gancho, na verdade, aqui, mas eu não estou conseguindo levar o gancho ao que eu ia falar anteriormente, que era do rosto deles, né, o peso, Cris, que a Cris é a minha madrinha, gente, então vocês podem ouvir aqui eu falando madrinha em vários âmbitos aqui, inclusive, o peso, eu acredito, da revelação que eles teve no sentido de, eles sabiam que muitas pessoas iriam ao inferno, eles estavam ali rezando por essas almas, pela conversão dos pecadores, e mesmo assim eles sabiam que muitas coisas ruins iriam acontecer. Então eu acho que o rosto deles ali mostrava muito disso também, né? Eles tinham visto o inferno, então eles sabiam onde os pecadores poderiam parar. E a responsabilidade que eles sentiam de rezar para que essas almas fossem salvas, porque Maria falava, né, olha, essas almas estão indo para o inferno porque não tem quem se sacrifique por elas. E aí eles se colocavam nessa postura, né, putz, eu vou rezar, eu vou fazer penitência. Eles até saíram da escola, né, Francisco saiu da escola porque ele queria rezar. Enfim, acho que falei até demais aqui. Fala aí, Gabriel, que você estava com a mão levantada. Então, né, a Lúcia, como você disse, ela não é santa, não é beata, é sua prima. Tá no meio da história porque tinha que ser 3. Então, mas eles não sentiam inveja. E Lúcia não é santa e beata, mas ela foi dada de ver, ouvir e falar durante as aparições. Enquanto Jacinta podia ver e ouvir, Francisco podia apenas ver, pelo que a prima e a irmã lhe relatavam depois tudo o que tinha ouvido.
E a gente tem que lembrar também, né, Gabriel, que Lúcia ela ficou viva por muito mais tempo, né? E é por isso que talvez ainda não tenha dado o processo, né, de beatificação e canonização, mas também acho que não tem muita. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida que se a gente rezar aqui por Lúcia, ela vai estar intercedendo pela gente lá no céu, né? Acho que ainda cabe o processo aí, que a igreja sempre se resguarda, né? Mas por isso, né? Os dois morreram lá já há um bom tempo, né? E Lúcia viveu até recentemente, né? Teve a graça de viver até recentemente, né? Então, por isso que talvez ainda a gente vai ter que fazer esse podcast parte 2 depois para contar um pouquinho mais de Lúcia aqui também, né? Eu acho que você falou uma coisa agora, Rodrigo, que me despertou aqui. Talvez Lúcia podia ouvir falar e ver, porque ela era a mulher que viveria por mais tempo. Então, ela era aquela que precisava de todos esses sentidos para conseguir levar por mais tempo a mensagem de Nossa Senhora, né? Conversar, ter mais. Precisava de todos os sentidos aqui para, vocês entendem, captar mais a mensagem e conseguir propagar isso por mais anos aqui. Pode ser que seja isso, né? E só para fazer um gancho aqui também, né? Jacinta, não, quer dizer, peraí, deixa eu falar de novo. E só para fazer um paralelo aqui, se Francisco ele era aquele que consolava, né, que passava ali o dia a dia e todas as orações com a intenção de consolar o coração de Jesus, né, que é agravado, né, por tantos pecados. Jacinta, né, a Lúcia falava isso, ela se afligia com o sofrimento dos pecadores que foram para o inferno. Então, ela viu os pecadores que foram para o inferno pela primeira vez, aquilo gerou nela algo, né, grandioso, e aquele era o mantra dela, né? Então, a todo momento, ela tinha compaixão por eles, né? E por eles, ela teve compaixão por eles, e as orações dela eram voltadas a isso. Essa profunda, né, devoção também ao Imaculado Coração de Maria levou ela a fazer orações intensas e a suportar sacrifício pelos pecadores. Então, Francisca estava para consolar o coração de Jesus e ela para suportar rezando, né, para suportar os sacrifícios dos pecadores. Gente, é assim, e como eles levavam a sério as palavras do anjo de Nossa Senhora, né? A seriedade. Então, tipo, vocês façam penitência, né? Façam penitência. Eles faziam, né? E não há relatos, a gente não conseguiu ver nada que falasse da fraqueza deles não conseguirem cumprir aquilo que Nossa Senhora pedia. Eles cumpriam. À risca, façam penitência? Ok, eles levavam isso a sério, ao extremo. Rezem o rosário todos os dias. Eles rezavam. E você falou uma coisa, né, Cris? No começo, eu até tinha prestado atenção aqui que você falou. Eles ficavam com a corda, né? Mas na hora de dormir eles tiravam. Não, tudo bem, né? Durante o dia ficar com isso o dia inteiro, né? E criança, né? Então, eles levavam muito a sério isso. E uma seriedade que é santa, não é uma seriedade com medo, não, uma seriedade santa mesmo, de dar devida responsabilidade aos fatos, à presença de Nossa Senhora. Pronto. Então, Cris, a questão deles seguirem à risca as penitências, tudo que era proposto, é porque quando cai aquelas escamas, né, alguém falou do comecinho aí das escamas que caem, e eles passam a ser católicos melhores, né, eles recebem um dom sobrenatural, né, e esse dom sobrenatural é que faz das pessoas santas, que vão fazer dessas pessoas alcançarem essa santidade, de conseguirem fazer coisas que para nós humanos nossa, eu não consigo, né, ficar um dia sem comer, passar um dia fazendo jejum de pão e água. Quando você recebe esse dom sobrenatural, você consegue fazer coisas, né, que são pedidas para você, essas penitências, rezar o rosário diariamente, e a Santa Missa diariamente. Então, o que eu consigo ver nessa situação dessas penitências que eles faziam ainda sendo crianças? Essa escolha, nessa eleição em relação a eles. Né? A partir do momento que eles são eleitos e que eles aceitam, que tem essa questão também de aceitar, eles poderiam não aceitar, eles poderiam não levar a sério, eles poderiam não entender,
né? Mas eles entenderam, eles aceitaram, eles levaram a sério. Então existe esse dom que desce, né, sobre eles e faz com que eles consigam levar tudo isso à risca, que eles consigam manter o silêncio, que eles consigam manter o segredo, que eles consigam, né, até quando alguém falou que escapuliu mesmo de Jacinta, teve uma vez que escapuliu, ela falou, né, para a mãe e para o pai dela. E aí no dia seguinte ela fala assim para Lúcia: você me odeia porque eu contei? Aí a Lúcia fala assim: como posso te odiar se eu vejo Nossa Senhora? Um tapa para nossa cara, que deveria ser para nós, né? Como posso odiar o outro se eu comungo? Como eu posso fazer mal pro outro se eu tenho Jesus comigo aqui, né? Então são coisas que nós precisamos pensar. Por que que eles conseguiam? O que que eles tinham de diferente? Eles tinham a obediência, eles tinham a predisposição, eles tinham a determinação. Ô, Tati, e uma coisa também assim, para a gente pensar para que eles iriam suportar tudo que eles suportaram, o anjo veio, preparou eles para isso, porque de todas as aparições que a gente já falou aqui, que tem o selo aí das aparições de Nossa Senhora de Nossa Senhora de Fátima veio várias vezes, eles sofreram diante disso, e o anjo preparou eles para isso, né? Essa é a aparição que algumas palavras me chamaram a atenção e com certeza esses são uns dos segredos, né? Esses ensinamentos precisam ficar para a gente. Por exemplo, a Eucaristia. Por que que eles receberam do próprio anjo a Eucaristia? Porque ali eles já estavam sendo preparados para tudo aquilo que eles iriam viver. E quantas vezes nas aparições eles se prostraram diante de joelhos, né, pela Eucaristia. Nossa Senhora falou das adorações, da Eucaristia, da penitência, e o anjo vir até eles e dar a eles, né? E olha que interessante, né? Nessa aparição do anjo, o anjo dá ao Francisco e à Jacinta o cálice, e a Lúcia a Eucaristia. Então, Francisco e Jacinta já estavam ali simbolicamente sendo representados o martírio, porque eles beberam o cálice de Jesus, né? O cálice do sofrimento, do sangue, do martírio. Então, eles foram aqueles que receberam esse cálice, e Lúcia recebeu a própria Eucaristia, a Sagrada Eucaristia. Quando as crianças naquela euforia perguntam, né? Eu vou para o céu, eu vou para o céu. Eu falo, gente, eu fico estudando aqui, pensando, né? Quando a Nossa Senhora fala que Lúcia vai para o céu, mas que Lúcia vai demorar um pouco mais para ir para o céu. E aí Lúcia fica triste, porque ela pensa, então eu vou ficar aqui sozinha, né? E Nossa Senhora diz para ela, não, você vai ficar, eu vou te proteger e seu refúgio será o meu coração imaculado. Então pronto, a pessoa não precisa de mais nada. E aí só um detalhe, né, que eu sempre fico pensando nisso. Nossa Senhora disse para Lúcia que ela ia ficar um pouco mais nessa terra. Então quando Nossa Senhora disser para você, aguenta um pouco mais, pode passar aí 70, 80 anos, tá, gente? Exato, exato. Um pouco aqui, a régua é um pouco diferente, né? O pouco de Nossa Senhora vai algumas décadas. E para Lúcia e Francisco, Lúcia vai para Francisco e Jacinta vão para o céu? Jacinta vai, em breve. E Francisco vai, mas precisa rezar muitos terços. Gente, eu falei, Pai amado, se Francisco precisar rezar muitos terços, e eu, né? E o restante da humanidade? Porque o que tinha de diferente ali, né, entre eles? A gente não sabe, claro, mas para Francisco era necessários muitos terços, talvez assim como seja para mim, né? Então, essa questão de rezar muitos terços. E tem um outro ponto ainda dessa aparição que me chamou a atenção, é quando nessas perguntas de Lúcia, né, quem vai para o céu, quem não vai, acho que uma pessoa que eles conheciam morreu, a Maria, se eu não me engano, e Lúcia perguntava, a Maria vai para o céu? A Maria está no céu? Aí Nossa Senhora respondeu, está no céu. E a Amélia foi para o céu? A Amélia não, a Amélia vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. Gente, no purgatório até o fim dos tempos, não acabou ainda, e a Amélia ainda deve estar lá. Então, gente, o purgatório é algo real, concreto. As aparições de Nossa Senhora nos ensina também,
e nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. É muito tempo lá. Me deu um ai na alma quando eu ouvi esse purgatório até o fim dos tempos. E se os fim dos tempos? Tipo, isso foi em que ano? 1917. Por aí. Então, imagina, já passou tudo isso no purgatório. Imagina os fim dos tempos ser não sei, uns 40 mil anos depois. Se um pouco mais de tempo são 80 anos, né, Gabriel? Imagina o fim dos tempos. Verdade. Nossa, ai. Deu um vai bem forte aqui na alma. O que eu ia comentar, assim, é que, assim, a cada podcast a gente, entendam o que eu vou falar, assim, não é que a gente brinca com isso, mas é séria a questão, né? Se criança com 8, 9, 10 anos mal teve tempo de cometer um pecado na vida, tem pouco tempo na Terra, já está lá parado no purgatório até o fim dos tempos, gente, essa criança não matou alguém. Eu não sei que pecado cometeu, mas veja, Francisco precisava rezar muito para conseguir ir para o céu e era uma criança, mal teve tempo de cometer pecados na vida. Que dirá nós, né? A gente não é que a gente não leva a sério, mas a gente conta muito com essa misericórdia de Deus. A gente acredita que, imagina, eu não sou uma pessoa tão má assim, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não faço mal a ninguém, eu acho que com certeza eu vou ser salvo, né? A gente conta com isso muitas vezes. E a gente não sabe, né? Ou a gente sabe, mas não cai a ficha que pecado mortal, gente, leva a gente direto para o inferno. Isso é mentir, invejar, faltar uma missa. Esses são pecados mortais, né? A gula tem ali, dependendo do tamanho do pecado da gula ali, isso também é um pecado mortal. A gente precisa levar isso um pouco mais a sério. Um pouco não, né? Bem mais a sério. Vamos falar bem a real aqui. Agora eu lembrei do que, né, eu ia falar. Minha mãe, né, a Cris, ela fala que quem vai para o céu já é considerado santo ou herói para o céu. Mas aqui na Terra, imagina quanta pessoa indo para o céu, para o purgatório ou para outra opção. Então imagina o pessoal da Terra considerar todo mundo que está morrendo para o céu santo. Por isso que Lúcia, ela ainda não foi, porque é muito tempo para analisar, pesquisar, fazer um monte de coisa que eu não sei o que é para descobrir a vida de Lúcia. Tipo, como eles foram saber que tudo isso aconteceu? Milagre, né? Só milagre. Quem não sabe pode assistir o nosso primeiro podcast, que lá a gente explica como é que faz para a pessoa ser beato, né? Quanto o processo de beatificação, né? Então, assiste lá o nosso primeiro podcast. Muito boa colocação, Biel. Eu não sei, vou assistir. Assistir não, escutar, né? Escutar. Assistir. É só postar no YouTube e colocar uma imagem. Pronto, a gente vai estar assistindo. Eu gosto sempre de contextualizar, né, quando participo dos podcasts, com o momento histórico, né, que as pessoas... que os santos viveram ali, né? E esse caso das aparições que aconteceram em 1917, elas ocorreram bem no meio da Primeira Guerra Mundial, né? E depois, né? O que elas viriam a revelar seriam até mesmo consequências, né? E a Segunda Guerra Mundial, né? E depois o que aconteceu com a Rússia também, enfim, né? Com o Papa João Paulo II, né? São todas revelações, né? Que nós tivemos em Fátima. E Jacinta, em uma das aparições, ela fala, né, que ela meio que prenuncia que viria a acontecer a Segunda Guerra Mundial, né, e que morreriam muitas pessoas, e que dessas muitas pessoas, boa parte delas iriam para o inferno. Aí eu fui ver, né, eu falei, poxa, quantas pessoas morreram, né, na Segunda Guerra Mundial, só para eu ter uma ideia, né, 70 milhões de pessoas morreram. Não, caraca. Aí você pensa, né, que a imagem que ela teve antes, né, lá em 1917, falava que a grande maioria dessas pessoas foram pro inferno. Tá explicado a cara delas nas fotos, gente. Muito explicado. Peso. Voltando um pouquinho no que a Aninha e a Cris disseram sobre rezar muito, para Francisco,
ele tinha que rezar muitos terços, né, para ir para o céu. Talvez, para mim, eu tenho que fazer mais adoração. Talvez para você que está ouvindo esse podcast, você tem que ser mais caridoso. Talvez o outro tenha que praticar mais as obras de misericórdia, né? Então, você precisa descobrir o que falta na sua vida oracional ou na sua caminhada para que você possa alcançar o céu, né? Então, assim, eu fico imaginando, né? Para a gente hoje é tão fácil. Tão fácil. Gente, tem live 24 horas de católica. Live 24 horas, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, missa, né? E tantas devoções que a gente vai aprendendo, tanto podcast, tanta coisa que vão nos enriquecendo e que a gente vai descobrindo os caminhos para o céu. E mesmo assim, como a Aninha falou, né? A gente não leva tão a sério, né? A gente continua nos pecados mortais, achando que, tudo bem, eu pequei hoje, cometi o pecado mortal hoje, e aí, vamos confessar amanhã, e não passa, não vai, não se confessa, aí não vai, passa quando vem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no pecado mortal, achando que, good vibes, tá tudo bem, e não tá, né? Então, acho que o que a gente precisa aprender com essas crianças? A seriedade, né? A seriedade, elas escutavam ali, né? Haviam as aparições, elas escutavam, elas colocavam em prática o que Nossa Senhora falava, né? Então, é para nós isso. O que nos falta para começarmos a colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve? Será que você precisa rezar mais o terço? Será que você precisa hoje voltar um olhar mais para o irmão que está necessitado? Né? O que falta? Quais os degraus que faltam para você conseguir alcançar essa santidade e conseguir alcançar o céu? Porque a gente não está tendo aparição, né? Para a gente ficar perguntando quem vai para o céu e quem não vai. Mas nós temos as respostas de quem vai para o céu. Nós sabemos o caminho para ir para o céu. Então, nós precisamos percorrer esse caminho, né? Ainda sobre as aparições, tem muito conteúdo para a gente falar, mas como a gente tem dedicado esse podcast também mais exclusivo sobre a vida, né, dessas duas crianças, fica aqui a nossa dica, dessa vez nem vai ser dica, vai ser uma determinação para que a gente vá atrás das aparições. Se a gente buscar na íntegra o texto completo das aparições de Nossa Senhora de Fátima, para os 3 pastores, a gente vai ver o diálogo de Nossa Senhora com eles. E o que ela vai pincelando ali nessas aparições para eles, que vai nos deixando essa vivência real do purgatório, do inferno. E o Rodriguinho falou sobre esse contexto histórico da época, né? Então, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, elas surgem no momento em que as pessoas, a igreja, não estava mais acreditando no inferno, né? Os fiéis, a igreja não, os fiéis já não estavam mais dando tanta importância no inferno, que é o que a Aninha falou. Então, quando a gente deixa de acreditar na existência do inferno, a gente acha que o destino final é o céu, independente do que eu faça nessa terra, né? Das coisas boas ou ruins, não importa. Ou Mas não, né? Ou do tipo assim, não, pelo menos no purgatório eu entro. Eu não sou tão ruim assim. O purgatório tá ali, ó. E, tipo, vai ficar no purgatório até o fim dos tempos, né? E o purgatório Como se também... não sofresse, né? Lá. E o purgatório também é este lugar de sofrimento, né? Que é um lugar de purificação. É a certeza do céu, mas é um lugar de purificação. Mas o que eu quero dizer é que as aparições de Fátima, em especial, elas falam o tempo todo de penitência. Então, e de conversão, né? Quando o anjo aparece as 3 crianças, ele fala, né, com um brado mesmo, penitência, penitência, penitência. Então, ele insiste nesse caminho de penitência, ele traz a Eucaristia, e é lindo ver que quando ele traz a Eucaristia para os 3 prontamente se ajoelham em adoração. E é um instinto quase que sobrenatural deles, porque é aquilo, né? Será que eles já tinham feito primeira comunhão? Não tinham, né? A gente não sabe disso, mas esse instinto sobrenatural faz com que eles ali ajoelhem e adorem a Jesus. E aí essas aparições elas vão falando então do purgatório, do inferno, dessa existência e do amor e do zelo pela Sagrada Eucaristia. Inclusive, algumas orações 2 orações que nós rezamos hoje, muito comuns entre nós,
elas surgiram, foram ditas pelo anjo e outra por Nossa Senhora nas aparições. Uma é: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, o anjo e Nossa Senhora pediam para que eles fizessem essas orações com frequência. Só uma dúvida, vocês lembram a outra oração que a gente tem que fazer nos intervalos dos terços, que a gente sempre faz? Qual Ó que é? Maria concebida sem pecados, rogai por nós Não. que recorremos a vós, essa? Não. Peraí, gente. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Ó bom meu e bom amado e amado Jesus. Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do mal. Isso. Continua, vai, puxa o gancho aí e fala ela. E a outra oração que Nossa Senhora ensinou para eles é que a cada mistério também rezasse: ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, essa oração, ela surge nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora, em todas as aparições, ela insiste, né, para que reze o terço, reze o terço. Então, em resumo, o anjo aparece 3 vezes aos pastorzinhos e depois Nossa Senhora aparece mais 6 vezes a eles, sempre nos dias 13 de cada mês. E depois ainda aparece mais uma vez a Lúcia, né? Quando já não está mais presente Jacinta e Francisco, ela aparece mais uma 7ª vez a Lúcia e ali ela traz alguns segredos mais específicos para Lúcia. E por fim, então nessas aparições, Nossa Senhora sempre ela não se revelava a eles, então ela nunca disse eu sou Nossa Senhora. Ela só falava: rezem o terço, façam penitência e estejam aqui no próximo dia 13. Rezem o terço, façam penitência e estejam aqui no próximo dia 13. E assim foi se dando. E como eles foram, no decorrer dessas aparições, no decorrer desses meses, como eles foram sofrendo também torturas psicológicas, né? Eu não cheguei a ler nada de torturas físicas com eles. Vocês leram alguma coisa? Mas eles sofreram. Eu li no livro de Francisco que eles foram trancados em uma sala, que um homem ameaçou matar Jacinta para Francisco, e só isso. E ameaçou também jogar eles num óleo quente, não foi? Sim. Quer falar sobre isso? Não. Então, porque essas autoridades que eram prefeitos daquela época, né, e inclusive o próprio pároco deles não acreditava nessas aparições. E muitas pessoas achavam que eles estavam tendo visão demoníaca, né, diabólica. Só que eles, ao mesmo tempo que eles começaram a sentir uma dúvida, eles também tinham uma paz no coração todas as vezes que eles se encontravam com aquela senhora. E aquilo trazia um alívio para eles, né? A certeza de que o que estava acontecendo com eles era alguma coisa muito boa. E nessas torturas aí psicológicas que eles sofreram, de não falar para as pessoas o que estava acontecendo, não dizer que era Nossa Senhora, de negar essas aparições, eles foram uma vez até raptados, porque como se sabia que Nossa Senhora sempre apareceria para eles no dia 13 de cada mês, teve um dia 13 que eles foram raptados, escondidos, para que eles não fossem naquele lugar específico onde estava previsto ali as aparições. Eu acho que o recado principal aqui, gente, é que vale você se aprofundar, né, um pouco nessa aparição, porque a gente tem muito costume, né? A gente tem costume não, mas a gente conhece, né, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, mas quando você para entender a mensagem que ela quis passar, a promessa que ela tem em relação a quem reza o Rosário, não só para a pessoa que reza, né, mas também pela sua família e tudo mais, é impossível não se sentir tentado a ser devoto, né, ao seu Imaculado Coração, ao Rosário Diário. Acho que vale a pena para você que tem ouvido pesquisar um pouco mais, se aprofunde, converse com o padre, né, para tirar as suas dúvidas se necessário, e busque
busque, né? Se não consegue rezar o rosário diário ainda, busque o terço, pensando, né? Tendo como meta o rosário diário. Porque não é difícil, né, gente? É só um pouco de esforço aí, digamos assim. E aí, né, madrinha, você comentou bastante sobre os sofrimentos que eles passavam, né? Principalmente os psicológicos aqui. Eu acho que de outras pessoas eles não tiveram sofrimentos físicos, mas eles passaram a ter no momento em que estavam encaminhando para a sua morte, né? E aqui eu vou falar primeiro um pouquinho da morte, né, do Francisco, e aí a gente segue aqui para o de Jacinta, que tem mais informações, tá bom? Então, em 18 de outubro de 1918, um pouco mais, né, de um ano depois da última aparição de Nossa Senhora, Francisco acabou adoecendo, vítima, né, da gripe espanhola que chegou, né, em Portugal no meio desse ano de 1918, e em pouco tempo, gente, também causou a morte de dezenas de milhares de pessoas, né, como a pandemia que a gente tem vivenciado aqui. E 2 de abril do ano seguinte, ou seja, 1919, ele se confessou e recebeu a comunhão pela última vez, né? E o padre ali que entregou essa comunhão para ele falou que ele recebeu com uma grande lucidez e piedade. E confirmou também que tinha visto uma senhora na cova de Iria, que era onde eles viam, né, Nossa Senhora. Ele morreu em 4 de abril de 1919 na sua própria casa, na casa de sua família. E eu estou reforçando isso porque Jacinta não morreu na casa de sua família, ela morreu longe, né, no hospital. E aí é onde entraria aqui, por exemplo, as dores, os sofrimentos físicos que eles sentiram. E ele morreu na sua casa e foi sepultado no cemitério de Fátima. E o que eu acho também bem bonito é que as últimas palavras dele foi: ó, minha mãe, que luz tão bonita ali junto da nossa janela. Olha, Gabriel, eu não tinha visto isso. Fala de novo. Ele falou: ó, minha mãe, que luz tão bonita ali junto da nossa janela. E depois ele falou: agora não vejo mais. Sem estrutura. Sem estrutura também. Achei interessante, né? Porque se ele é santo hoje, ele de fato cumpriu aquilo que Nossa Senhora pediu, né? Ele rezou o suficiente para poder ir para o céu. Interessante, né? Só quando você falou assim que o Francisco morreu em casa e a Jacinta não, que até no leito de morte dela, ela estava cumprindo a missão dela ali, né? Ela morrendo, muito mal, e ela orando pelas pessoas ali, gente, que estavam no pátio. É incrível o que essa Jacintinha, ai meu Deus do céu, fez. A mais nova dos 3, né, gente? E só um detalhe, né? Eu comecei o podcast falando que Francisco recebeu de Nossa Senhora a fala de que para ele ir para o céu ele teria que rezar muitos terços. Ele morreu um ano só depois dessa fala, praticamente, né? Verdade. E foi suficiente para ele. Então, o muitos terços para Nossa Senhora é aquilo, a gente não sabe quantificar, e a gente também não sabe quantos ele rezou por dia, né? Porque se Padre Pio rezava mais de 50 por dia, eu ia falar de Padre Pio agora. Vai saber quantos Francisco rezava. Eu já ia falar, para não ter erro, segue Padre Pio, que aí você vai estar com crédito. Mas você sabe que você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando até numa outra frase que eu vi um tempo atrás, né, que Francisco e Jacinta morreram muito novos, né, e às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão ruim, né, e vive tanto tempo, né, e às vezes a gente fica julgando isso na pessoa que possa ter um comportamento não muito bom, né, e um dia eu ouvi uma frase, eu não lembro realmente de onde eu ouvi, que fala que se essa pessoa realmente é tão ruim é porque Deus está esperando a conversão dela, né? Porque Deus, no final dos contos, ele não quer levar ninguém, não quer que ninguém vá para o inferno, né? Quer que todos se convertam. Né? Então, Francisco aí, né, foi um ano depois, né, mais ou menos ali, é porque ele já era uma pessoa muito boa, de fato, né? Então, esses muito terços para ele não era nada, né? Para a gente, talvez, já precisa viver alguns anos aí para compensar, né? Ele não precisava, né? O Padre Paulo que fala isso, né? O Padre Paulo, o Padre Paulo Ricardo é muito demais, né? Ele comenta assim, cara, você prefere viver pouco, pecar pouco, ir para o céu, ou você prefere aqui falar, que eu viva muitos anos, meu filho, quanto mais você vive, mais chance de pecado você tem. A chance de você ir para o inferno é grande também.
É preciso ser uma pessoa, gente, de muito amor a Deus, né? De desprendimento, assim, à terra, para poder dizer uma coisa dessa, né? De querer viver pouco, para poder pecar pouco e aí ter maior chance de ir para o céu. Só Mas é abrindo um curioso, parênteses. né, que quase todos os santos desejavam a morte nesse sentido, né? Quase todos os santos a gente vê a história deles pedindo, né, para ir logo para a glória, né, para ir para o céu, porque eles pegaram, né? Pegaram o macete, vamos dizer assim, de falar, pô, aqui pode ser bom, mas onde eu vou é muito melhor, né? Então, desejavam por isso, né? Desejavam fortemente pelo céu, né? Bom, gente, e Jacinta, né, da mesma forma como o irmão, ela também adoeceu da gripe espanhola um pouco depois, em outubro de 1918, e ela foi internada pela primeira vez. Ela foi internada, né, algumas vezes aqui, uma vez, se eu não me engano, no hospital, depois ela foi no Hospital Vila Nova, e depois ela foi para o Hospital Dona Estefânia, aí no orfanato, enfim, ela foi internada algumas vezes aqui por conta dessa doença. E assim, ela foi internada já depois da morte do Francisco, né? Então, você já imagina, foi pouco depois, então você já imagina que ela estava sofrendo ali pela morte do irmão. E aqui, assim, eu vou abrir um parênteses, gente, que eu estaria sofrendo pela morte do meu irmão. Eu não sei ela, porque ela já era santa. E ela teve tanta aparição de Nossa Senhora, né, nesse período, que pode ser que Nossa Senhora tivesse falado aqui, ó, já sentindo, ó, Francisco aqui, ó, Francisco tá aqui do meu lado do céu, boba, fica triste não. Então, fecha parênteses, né? Eu estaria sofrendo. Pode ser que ela já estava ali, já estava não, ela com certeza estava na 7ª, 9ª morada, pode ser que ela não estivesse sentido assim, mas ela sofria pelas dores, né? Inclusive, eu não sei se vocês leram, mas ela teve que fazer uma cirurgia no coração, no pulmão dela. Vocês viram isso? Ela teve que fazer uma cirurgia, gente. Ela foi internada por conta disso. Ela estava gravemente doente por conta da gripe espanhola e ela foi fazer uma cirurgia e ela sofria de pleurosia. Ela não podia ser anestesiada. A cirurgia dela foi sem anestesia. Se eu soco o dedinho aqui, ó, mindinho aqui, eu já tô xingando todas as minhas gerações. Ela estava ali, fez a cirurgia no pulmão sem ser anestesiada, né? E não se queixou, né? Tem um relato aqui falando que ela não tinha se queixou. Enfim, e ela acabou por falecer em 20 de fevereiro, sozinha, gente. Ela estava longe de casa, porque a mãe dela estava lá com ela, mas a mãe dela precisou voltar para a cidade dela, e aqui onde eu estava lendo não falo exatamente por quê, e ela acabou morrendo lá sozinha, e com certeza tudo isso ela ofereceu pelos pecadores, para que eles não fossem ao inferno, né? Inclusive o fato de morrer sozinha. Gente, uma criança de 8 anos morrendo sozinha, longe da mãe, do pai, e eu tinha visto aqui em algum lugar que eu estudei, que ela sofria muito com isso, ela sofria muito, a prima dela, a Lúcia, falava que ela sofria muito com o afastamento da família, com saudades da mãe, dizia que ela chorava com fome, né, nos períodos em que ela estava fazendo o jejum, por compaixão. Ela não estava chorando porque fazia o jejum, ela fazia o jejum e chorava por compaixão aos pecadores. Então, acho que todo esse sofrimento final aqui dela foi por conta disso também, porque ela estava ali o tempo todo voltada aos pecadores que estavam indo para o inferno, né? Como a doença era incurável e havia falta de leitos, mandaram-na para casa. Os visitantes, contudo, não a largavam. Ela mostrava-se agradável a todos, apesar do muito que isso a fazia sofrer. Ela também falou, madrinha, né, acho que era a médica que estava cuidando dela. Já não me queixo, Nossa Senhora tirou-me todas as dores. Por isso que, complementando, você disse que ela não estava se queixando porque Nossa Senhora tirou as dores dela. Eu tô sem palavras, tô pensando. A cara da Aninha, Nossa, gente, gente, vocês não olha. podem ver. Mas a Por cara da quê, Aninha tá gente? melhor. Eu só li um trecho. Por que vocês estão me olhando assim? Por que tá um silêncio? Deu Não, medo. é o todo, Biel. O que você Se falou, tiver assim, mais trechos aí, pode ler pra gente, Bel, do seu livro. eu só consigo olhar, assim, para as minhas misérias, gente, e ver o quão longe eu tô disso, assim,
Então, né, ela acabou, mesmo apesar da cirurgia, ela veio a falecer em 20 de fevereiro sozinha, né, porque a mãe teve que voltar para casa, e ela acabou falecendo muito tranquilamente, mas ela não conseguiu comungar, apesar dela ter pedido insistentemente que lhe dessem a comunhão, porque ela dizia, né, ela já sabia que ia morrer em breve, então ela queria muito a comunhão, mas segundo o médico, né, que a acompanhou ali, que foi o Eurico Lisboa, ela não conseguiu comungar, mas ela morreu tranquilamente. E aqui, gente, um parênteses, né, que eu como mãe agora, quando eu li, me veio muito forte, né, a mãe dela e o pai perderam os 2 filhos, eu não sei se eram os mais novos, eu acredito que sim, dos 9, um muito próximo do outro, e um deles, que foi a Jacinta, ela não conseguiu estar presente, porque em algum momento, por um motivo X, ela precisou voltar para a cidade. Imagina o coração dessa mãe. Senhor, se ela não é... Eu acho que já é santa, não é possível, assim. Sério, eu fiquei pensando nisso. Imagina, fala assim, ó, filha, a mamãe já volta, a mamãe vai ali na cidade, na nossa casa, porque mamãe precisa cuidar desse filho ABC que está com fome. A mamãe já volta. E morreu. E não tinha telefone naquela época não, viu, gente? A pessoa morria, ela só ia saber quando voltasse lá. Eita, minha filha morreu. Ai, gente, meu coração... Ai, olha. Ai, Jesus, se ela não é santa ainda, tá merecendo, sério. Começa a pedir a intercessão dela já. Então, seu corpo, gente, foi sepultado em 24 de fevereiro, né, no jazigo dos condes de Alvaiazere. E em 30 de abril de 1951, seus restos mortais não identificados e transladados para o braço esquerdo da Basílica, né, de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e isso aconteceu em 1 de maio de 51. Ô, gente, eu só queria dizer assim, que depois de toda a história deles, eu não acreditei que ainda tinha que ter um milagre para eles serem canonizados. Eu achei que eles já eram santos, tipo, Podia santo ser já, santo sabe? súbito, né, Cris? Achei que era um santo já, que isso? Eu tenho uma dúvida. Por acaso esse milagre é o milagre do sol, né? Eu Não, não. é o milagre do menininho que Não, caiu. depois que eles... Vou contar rapidinho aqui para você, Gabriel. Depois que eles morrem, precisa provar 2 milagres, né, através da intercessão deles, para que eles possam ser canonizados, que é virar santo. O primeiro milagre, caso provado, vira beato, né? Aí a gente pode pôr no altar da igreja, tudo bonitinho. Que é o caso do Beato Carlos Acutis. Exato, bem lembrado, Cris. E o segundo milagre, aí sim, depois de provado também, aí ele é canonizado, né? Que a gente fala que é virar santo, né? E aí precisou passar por esse processo, né? Isso é um processo da Igreja Católica, né? Para justamente preservar, né? E ter a certeza de que aquela pessoa, de fato, né? Foi uma pessoa fora do comum, vamos dizer assim, né? E durante todo o processo, né? E por que tem esse processo? Para que dê tempo também de, poxa, de repente aparece alguém e fala, não, aquela pessoa na verdade não é santo por isso, isso e isso, né? Então há um processo não só de milagres, né? Mas também de testemunho da vida daquela pessoa, para ver se é condizente, né? Com aquilo que a Igreja Católica acredita, né? Então esse é um processinho que acontece, né? E que a igreja, por mais que a gente olhe para a história deles, né? E fala, são santos, né? Mas ainda assim se respeita um processo. Alguns são mais rápidos, né? Como por exemplo, o Papa João Paulo II foi bem mais rápido, e alguns demoram um pouquinho mais, né? Para ser provado, né? E esse, no caso, demorou 65 anos. E tem muita relação também, né? A história deles tem muita relação depois com o Papa João Paulo II, né? O Terceiro Segredo de Fátima tem muita relação com o atentado que o Papa João Paulo II sofreu, né? Então, você que está ouvindo aqui esse podcast, né? Como a Cris comentou, né? Tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo mesmo sobre os Segredos de Fátima, até porque, né, foi recente, né? Se a gente for pensar, faz 100 anos que isso aconteceu, né? Então tem muito material, tem muito estudo, né? E a relação depois do Papa João Paulo II com Fátima, né? É uma relação muito próxima e que também recomendo muito aí quem tiver a oportunidade. O Papa João Paulo foi quem beatificou, né?
foi que beatificou os dois, e depois o Papa Francisco veio a canonizar, né? E o Papa João Paulo beatificar os dois também, a gente não vai se aprofundar nisso, porque pretendemos nos aprofundar num episódio específico de São João Paulo, mas Papa João Paulo beatificar os dois também já é um sinal assim de graça, né? Porque São João Paulo teve alguma relação ali importante nos milagres de Fátima, provavelmente algumas das revelações feitas sobre o Santo Padre tinha uma relação direta com ele, mas fica aqui a dica, né? E tem mais uma coisa, né, que eu acho que é importante, que tem relação também com o Papa João Paulo, tem a relação com os segredos de Fátima, né, que é o pedido, vamos dizer assim, insistente de Nossa Senhora para que a gente reze e consagre um país específico, né, que é a Rússia, né, ali em 1917, coincidentemente, né, teve a Revolução Russa, né, que aí surge o comunismo muito forte na Rússia, né, esse tipo de ideologia que até hoje ainda há países, né, que seguem, e que a base deles passa por cortar totalmente a relação do homem com Deus, né, e Nossa Senhora pede justamente a intercessão pela Rússia, né, porque ali surge, né, o comunismo. Então, você que tem interesse também, e todo católico até hoje, Nossa Senhora pede para que a gente reze e consagre a Rússia, né, porque esse é um dos sinais, né, e um dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima para a humanidade, né, que a gente possa rezar por esse país, né. Então, vale a pena, né, toda vez as nossas orações lembrar desse país, que é um país muito importante para a história do homem como um todo, né. Então, vale a pena aí você dar uma pesquisada também sobre isso. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui já caminhando para o nosso final, né? Na verdade, é um final aqui da nossa conversa, né? Porque depois vai ter muito material que espero que todos nós aqui possamos pesquisar sobre a história desses dois grandes santos. Então, vamos falar um pouquinho da canonização deles? Vamos lá. Gente, ó, o processo de canonização demorou 65 anos, tá? Então, a partir do momento ali, ó, em 1951, quando eles identificaram os restos mortais de Jacinta, né? No ano seguinte, em 1952, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, ele abriu o processo, os dois de uma vez só, né? Tanto para Jacinta quanto para Francisco. Ele abriu os processos diocesanos sobre a fama de santidade dessas crianças, né, e as virtudes deles dois. E aí, 10 anos depois, em 13 de maio de 89, João Paulo II decretou a heroicidade das virtudes de Francisco e de Jacinta. E aí os dois pastorinhos, eles passaram a ser considerados veneráveis, né? Então ainda não eram beatos, mas eles passaram a ser veneráveis, tá? E isso aconteceu pela primeira vez na história da Igreja Católica com crianças não mártires, tá? Então, e aí, gente, o passo seguinte no processo de beatificação de Francisco e de Jacinta ocorreu mais 10 anos depois, em 28 de junho de 99, quando aí sim o Papa João Paulo II promulgou o decreto, né, sobre o milagre da cura de Emília Santos, que foi obtido através da intercessão dos dois pastorinhos. E aí sim abriu o caminho aqui à beatificação, tá? E aí vale falar, né, que a celebração veio acontecer em Fátima no ano seguinte, né, em 13 de maio. E esse decreto, né, o decreto pontifício, ele concede que o Francisco e Jacinta eles sejam considerados beatos a partir daqui. E aí eles passaram a ter uma festa litúrgica no dia 20 de fevereiro. E foi muito legal, porque a irmã Lúcia, gente, esteve presente na celebração de beatificação dos primos. Ai... E aí sim, canonização, né? A canonização deles aconteceu recentemente, em 13 de maio de 2017, há poucos anos atrás, e eles tornaram-se os mais jovens santos não mártires da história da Igreja Católica. E para eles serem canonizados, né, foi aceite um milagre, como milagre, a cura milagrosa de Lucas, que foi uma criança brasileira de 5 anos. Ele tinha caído de uma janela a uma altura de 6,5 metros, no dia 13 de março de 2013. E ele ficou em coma, teve perda, né, de tecido cerebral no lóbulo
frontal direito, né, da cabeça. E aí a família rezou muito, as irmãs do Carmelo, né, de Campo Mourão, aqui no Brasil também, pediram muito a intercessão de Francisco e Jacinta, e Lucas acabou tendo uma cura total, completa, né, e é um fato que os médicos até hoje não conseguiram explicar. E aí eles foram canonizados e viraram santos. Amém. Muito bom, muito bom. Então vamos agora para a parte do o que cada um aprendeu. E aí vai. Qual ordem aí? Gabriel fala primeiro ou Gabriel fala por último? Me deixa falar por último, porque, tipo, não aprendi nada. Vai pensando Não, aí, você vai filho, ter essa parte, Biel, ela é simples, assim, é da história desses dois santos. O que te você marcou? vai... O que te marcou? O que você vai tentar colocar em prática na sua vida, entendeu? O que você vai colocar em prática na sua vida? Entendi. Me Você deixa quer falar por último. agora, por último? Não, me deixa por último, porque eu tenho que saber melhor como é que é. Bom, gente, eu gosto de ser a primeira, porque aí depois todo mundo fala e eu vou ficando sem ideia. Então, todo mundo já sabe que eu sempre começo aqui quando eu faço parte do podcast. Bom, eu não sei, assim, o que mais me marcou, né? E eu acho que talvez é o que eu ainda preciso aprender, tá? Como as criancinhas, né, na idade que eles tinham, eles sentiram o fardo e a responsabilidade de rezar pela humanidade toda, para que essas pessoas fossem convertidas e fossem para o céu. Talvez eu precise ter um pouco mais desse fardo nas minhas costas, né? E rezar não somente por mim, mas rezar por todos. E fazer penitências, né? Talvez eu não consiga amarrar uma corda na minha barriga, porque eu acho que eu sou infinitamente menor do que essas crianças foram, mas fazer a penitência que a igreja pelo menos nos pede, às quartas e às sextas, rezar pela conversão dos pecadores, de forma a ficar em choque mesmo, né? Como o rosto daquelas criancinhas nas fotos demonstram, o peso que elas tinham nas costas, o peso de rezar pela humanidade, pela conversão dos pecadores. Acho que o que eu preciso aprender aqui é isso, é entender também que esse peso deveria estar no meu ombro e no ombro de todos nós, né? De todos nós cristãos, porque nós não podemos lutar só por nós mesmos, né? Mas todo o universo, todas as pessoas, nós somos irmãos em Deus, e Deus espera todos nós no céu. Então, eu preciso rezar por mim e pelos meus. E os meus não é só o meu marido, a minha filha, os meus familiares, mas todo o mundo inteiro. E isso inclui as pessoas que cometem atrocidades, né? Como abusos, enfim, não vou entrar aqui em detalhes. Bom, eu quero primeiro falar da minha alegria de ter o Gabriel aqui hoje com a gente, né? Fiquei muito feliz com a participação dele, por saber que é um fruto meu, filho das minhas entranhas, pela alegria, né? E ouvindo ele aqui hoje me fez pensar no que eu meditava hoje à tarde, quando a gente estava na igreja, ele e eu olhando um pouco para ele, para Maria Júlia, eu ia pensando como meus filhos têm me evangelizado, né? Como eu tenho aprendido essa vivência da oração e da simplicidade com os meus filhos, porque eles são crianças e eles fazem algumas coisas de uma maneira tão pura, tão linda e tão leve, que a gente adulto, a gente já perdeu isso. Eu acho que o caminho é não perder isso. Então, pensar nesse podcast de hoje, falar da vida de dois santos crianças, tendo a participação do meu filho, me faz pensar nessa pureza da criança, né? O que é possível eu resgatar, e eu peço a Deus a graça de poder contemplar isso de forma especial nos meus filhos mesmo. Obrigado, filho. Eu preciso aprender com eles também a questão de fazer mais penitências, como a Aninha falou, para o mundo inteiro. E preciso tomar vergonha na cara e pegar o livro azul de Nossa Senhora de Fátima e levar mais a sério. Eu acho que eu tenho que colocar muito, muito mesmo mais em prática as orações. Eu faço pouquíssimas orações por dia. E eles? Não sabemos quantas orações por dia eles fazem. Pode ser
muito mais que Padre Pio, né? Mais de 50 por dia. Tipo, 1 ano de orações. Mais de 50 por dia ou menos. Eu faço umas 5 orações por dia. É isso que eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar minha amizade com Deus, porque eu converso muito pouco. E também eu tenho que ficar. Quando eu vou na missa, eu fico saindo e entrando, e de vez em quando eu esqueço de conversar com ele. Gabriel, você é incrível, sério, pode participar de todos os podcasts. Nossa, o que você fez aqui comigo hoje, olha, sério, você é muito especial. Obrigada por ter participado. Finalizamos, pessoal. Tem algum comentário a mais? Você tem que falar, né? É, meu filho, você também fala. Não, eu só tô. Não, só tá aqui. Marcos fala, bebezinho. O que eu mais aprendi já da história dessa aparição de Fátima, que desde pequeno, né, e por criação mesmo, né, é algo que eu conheço bastante tempo já, né, é desse cuidado, né, que eles e depois também a igreja teve com essa história, né. Eles tiveram muito cuidado com as aparições, né, eles tiveram muito cuidado em como revelar isso, mesmo sendo tão crianças, tão inocentes, né, e num momento tão conturbado, eles tiveram essa sabedoria, né, de cuidar de como isso iria ser divulgado, né, e também a igreja depois, né, cuidar, né, da história, né, como um todo, ter todo o zelo, né, por essa aparição, né, e talvez de todas as aparições de Nossa Senhora, essa de Fátima é a que eu mais seja devoto e encantado mesmo, né? Porque para mim realmente Nossa Senhora, como eu acho que a Cris comentou desde o início lá, escolher essas crianças, né? E aparecer a elas e dar mensagens tão fortes a elas, realmente mostra e prova aquilo que Jesus disse, né? Deixe vir as minhas criancinhas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ser, né? Para Deus no final das contas. Muito bem, pessoal. Então a gente está encerrando aqui mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Compartilhem com a gente depois aí o que vocês acharam. Compartilhem o que vocês pensam um pouquinho também sobre a devoção à Nossa Senhora de Fátima, né? E a esses dois grandes santos. A vida de santidade é só pela misericórdia.